Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa série de tutoriais sobre introdução à programação de jogos em C Sharp e Unity. Nesta aula, nós estaremos criando o nosso primeiro script. A gente viu no decorrer das aulas passadas o que são variáveis, já vimos também o que são classes, então já estamos aptos a criarmos o nosso primeiro script para a gente ver como que a gente cria, como é a estrutura e como funciona, né? Para essa aula a gente vai precisar ter a Unity instalada no computador. Não é segredo nenhum, basta você entrar no site da Unity e baixá-la gratuitamente. Acessando unity3d.com, você pode vir aqui na opção Obtenha o Unity e aqui você vai ter algumas opções. Você pode baixar aqui a versão pessoal, né? Que é a versão gratuita da Unity. Aqui você vai baixar o instalador e não tem segredo nenhum. Basta dar Next, né, avançar com a instalação, que a Unity será instalada no seu computador, ok? Tendo feito isso, tendo instalado a Unity no seu computador, você vai abri-la para a gente poder criar o nosso projeto. Após abrir a Unity, você terá uma tela bem similar a esta daqui. Se exatamente essas informações não estiverem dispostas para você, você tem que clicar aqui no botão New. Assim a gente vai estar criando um novo projeto. Tá? A Unity pergunta como base para criar um projeto, o nome, o tipo do projeto e o lugar onde você vai salvar. Tá? Eu vou dar um nome aqui, só aula programação. Beleza? E no template eu vou deixar assim e no local também eu vou deixar assim. Agora a gente cria o projeto. Após ter aberto a Unity, muito provavelmente você verá um layout, né, uma estrutura como essa. Se tiver diferente, não tem problema, tá? Não se preocupe quanto a isso. As abas elas são remanejáveis, então isso é o de menos, né? A posição dos objetos, ok? Não se preocupe em entender basicamente como que ela funciona ainda, tá? Como é o nosso primeiro contato com ela aqui na nossa série de tutoriais, a gente vai vendo aos poucos o funcionamento, ok? Até porque o nosso objetivo aqui é programar, né? É trabalhar com a programação em cima da Unity, tá? Então, por enquanto, não se preocupe quanto ao funcionamento de cada botão, que a gente vai ver isso aos poucos. Nessa aula, a gente vai criar um script, né? Conforme eu já tinha até falado. Para a gente criar um script, é muito simples na Unity. Você basicamente vem na janela de Project, tá? É nessa aba aqui. E dentro dela você tem acesso a todas as pastas, a todos os assets do seu projeto. Então, imagens, objetos 3D, sons, certo? Tudo, animações, tudo vai ficar aqui dentro, tá? Prefabs, tudo ficará aqui dentro guardado para você poder utilizar no projeto, tá? E os scripts também a gente pode criar, aliás, não só pode como deve criar dentro aqui do project também. Para a gente criar um script, a gente clica com o botão direito aqui em qualquer parte do project, vamos vir aqui em Create e vamos selecionar C Sharp Script. Aí a Unity vai criar um script com um nome padrão. A gente pode renomear esse nome aqui, tá? Eu vou colocar somente aula. Aula dev, tá? Pronto. Criamos o nosso primeiro script. Mas calma, a aula ainda não acabou. Além disso, a gente vai editar, né? A gente vai ver a estrutura, como que ele funciona, para a gente poder entender melhor. Outra coisa importante a se informar é a finalidade do script. Ah, Wendes, eu criei aqui um script, mas não estou entendendo porcaria nenhuma para que ele serve. O que acontece é que a Unity ela funciona com a linguagem de programação C Sharp, tá? E como que ela funciona na prática? Ela funciona através de scripts. Então a gente cria scripts como esse que a gente criou agora e dentro desses scripts a gente coloca linhas de comando para que determinadas ações sejam executadas, tá? Por exemplo, um exemplo bem básico aqui. Você quer movimentar um personagem. Então você vai criar um script para o seu personagem, vai anexar esse script ao seu personagem e vai criar ali as linhas de códigos necessárias para que esse seu personagem se movimente. Ok? Simples assim. Você tem que entender que o script ele funciona para ser anexado como um componente a um objeto.
tá? Um objeto que estiver na cena. Não se preocupe em entender isso por enquanto, que a gente vai ver isso aí mais na frente, tá? Então aqui a gente tem um script, tá? Antes da gente querer fazer personagem movimentar ou mesmo criar aí 1000 peripécias, a gente vai editar, a gente vai abrir esse script para a gente entender ele. Então você pode clicar 2 vezes ou pressionar Enter, que ele vai abrir aí para você, tá? Então vamos fazer isso. Bom, aqui está o script aberto, o script que a gente acabou de criar. Muito provavelmente, se for seu primeiro contato com a Unity, vai ser aberto para você um software chamado MonoDevelop, né? E com o mesmo script aberto, tá? Não vai mudar absolutamente nada, tá ok? Os dois compiladores, tanto esse que eu utilizo, que é o Visual Studio, quanto o MonoDevelop, eles fazem exatamente a mesma coisa, tá? A diferença é que o Visual Studio, ele dá uma liberdade maior, né, e ele ajuda mais na questão do desenvolvimento, organização, do que o MonoDevelop, tá? Então, se porventura você for trabalhar com a Unity de uma maneira mais árdua, né? Se você quiser programar de uma maneira mais árdua, então é bem recomendável que você baixe o Visual Studio para trabalhar com ele na Unity, tá ok? Mas indo ao que importa aqui agora, então meus parabéns, você acaba de criar o seu primeiro script. Por padrão ele vem exatamente dessa forma que a gente está vendo. O que vai mudar de um para o outro é o nome da classe, que sempre é o nome do script, tá? Agora vamos entender um pouquinho o que é essa estrutura aqui. Aqui em cima a gente tem 3 using, né? Using System Collections, Using System Collection Generic e using Unity Engine, né? Essas 3 linhas aqui são bibliotecas que a Unity cria por padrão nos seus scripts para que seja utilizado na programação dos seus scripts. No caso, o Using Unity Engine, ele trabalha junto com o MonoBehavior. Se você olhar bem aqui na estrutura do script, a gente tem uma classe pública que herda do MonoBehavior. Esse MonoBehavior aqui, ele é a base, tá? Ele é uma classe da Unity que traz tudo que é necessário para que a gente consiga criar e programar jogos na Unity, tá? Então, o C# por padrão, né? Ele tem, por exemplo, nas variáveis você tem o float, você tem o int, né, que são variáveis flutuantes, inteiras, né? Mas a Unity, ela é muito específica, ela precisa de mais variáveis, tá? Então, através do MonoBehavior, por exemplo, a gente consegue criar métodos exclusivos da Unity, variáveis, e declarar variáveis também exclusivas da Unity, tá? Por exemplo, uma variável exclusiva da Unity, o GameObject, tá? Então, aqui a gente consegue declarar uma variável do tipo GameObject, uma variável do tipo rigidBody, uma variável, enfim, de inúmeros tipos, né? Que a Unity precisa para que a gente consiga programar em cima dela, tá? O que você tem que entender é que essa estrutura é a estrutura padrão de todos os scripts da Unity, tá? Aqui dentro a gente tem 2 métodos, um chamado start e outro chamado update, ambos privados, né? Para que servem esses métodos? O start, ele é chamado a cada inicialização. Eu dei uma pincelada lá na nossa aula, na nossa primeira aula, eu dei uma pincelada sobre isso aqui. O start, ele é chamado uma vez, todas as vezes que o script é inicializado na cena, tá? Então, se eu colocar esse script em um objeto e esse objeto estiver na minha cena, o start vai ser chamado, tá? O que tiver dentro dele aqui vai ser chamado uma vez, na inicialização. Já o update é chamado a cada frame. Então, o que quer que esteja aqui dentro vai ser chamado a cada frame. Então, se um jogo tiver 60 frames por segundo, o update vai ser chamado 60 vezes por segundo. Tá? Então, tem que ser usado com sabedoria para não crashar o seu projeto aí. Tá? Então, se a gente juntar aqui a aula de classes com a aula de variáveis, a gente já tem os 2 conceitos aqui. Certo? A gente tem métodos que a gente já viu, esses 2 métodos aqui dentro, né? Mesmo sendo padrões, são métodos. Então a gente tem o método start e update, a gente tem a classe, essa classe pública que é a aula dev, certo? E as variáveis. No caso, para a gente declarar uma variável, a variável tem que estar fora de um método, tá? Ela tem que estar dentro da classe, mas fora de um método.
E, por exemplo, a gente pode criar uma variável do tipo int e dar um nome para ela, número. Então, eu sei que a variável int, que porventura é uma variável que armazena números inteiros, tem o nome de número, tá? E essa variável é privada, tá ok? Porque a gente não declarou ela pública, então ela é privada. Isso significa que ela só pode ser acessada de dentro dessa classe aqui, tá? Mas não se preocupe com isso por enquanto, tá ok? Não se preocupe em entender isso por enquanto, tá? Apenas entenda a estrutura padrão, como que ela funciona, o que é o start e o que é o update e como declarar uma variável. Então aqui a gente declarou uma inteira, se a gente quiser a gente pode declarar uma flutuante, outro número, por exemplo, tá ok? Como eu falei, a gente pode declarar variáveis da própria Unity, da classe da Unity, como GameObject, tá? E assim por diante. Então aqui, essa é a estrutura padrão do nosso script na Unity. Para a gente finalizar, a gente pode debugar, fazer um debug bem simples, só para a gente fazer algo realmente funcionar aqui na Unity. Então, dentro do Start, a gente pode chamar um debug. Um debug serve para a gente conseguir debugar na cena, para a gente conseguir jogar, né, na cena da Unity uma determinada informação. É muito útil e a gente usa o tempo todo. Então, se a gente chamar o debug.log, tá? Debug.log, dentro do parênteses, a gente deve colocar duas aspas e dentro das aspas a gente coloca a informação que a gente quer debugar na cena. Então, por exemplo, eu quero debugar teste, a palavra teste com uma exclamação, tá ok? Então aqui, ó, a gente criou dentro do start um debug chamado teste, com um valor de teste. Então, pela lógica que eu já mencionei anteriormente, o start é chamado uma vez quando a cena é inicializada. Então, pela lógica aqui, quando eu iniciar o meu jogo, isso aqui vai ser chamado e vai ser debugado na cena. A gente vai salvar esse script, a gente vai vir aqui na Unity. Wendys, beleza, criei meu script, é só eu executar a Unity aí que eu vejo o resultado? Não. O script ele tem que estar anexado como um componente de um objeto na cena. Se a gente olhar aqui na nossa cena, a gente tem dois objetos padrões. A gente tem uma câmera, tá? E a gente tem uma luz, ok? Por padrão. A gente pode colocar esse script em qualquer uma dessas duas. Mas eu vou criar aqui um novo objeto. A gente clica com o botão direito aqui na janela de hierarquia, certificando que nenhum desses dois esteja selecionado. Deseleciona se tiver. Do jeito que está aqui, clica com o botão direito, vem aqui em Create Empty. Assim você criou um GameObject vazio, sem absolutamente nada. Tá? Não se preocupe em entender o conceito por enquanto, só apenas entenda que ele está vazio. E aí você vai adicionar esse script a esse objeto. Como que eu vou fazer isso? Clica no script, segura e arrasta e solta aqui, ó, na janela de Inspector, solta embaixo como último elemento e pronto, seu script está devidamente anexado como um componente desse seu objeto, tá? Tá ok? Então pronto. Aqui você criou um script e colocou ele como um componente de um objeto. Beleza. Agora a gente, clicando aqui nesse botãozinho de play, você ativa o Play Mode da Unity. O Play Mode da Unity nada mais é do que uma cena de teste, um estado de teste que a Unity executa o seu jogo para a gente ver como é que ele está. Tá? Então, você está lá desenvolvendo o seu jogo, quer testar determinada coisa? Você dá um play aqui que a Unity vai executar em tempo de jogo o seu game. Então, se a gente der um play aqui, a Unity vai executar o meu jogo como se eu tivesse já compilado ele. Tá? Vamos lá. Às vezes demora um pouquinho, beleza. Executei o meu jogo. Aqui é o meu jogo em execução. Wendys, mas não aconteceu nada. Exatamente, porque a gente não fez nada. A gente só criou um script. Mas, olha aqui no console o que apareceu pra gente. Teste. Tá ok? Então, funcionou a nossa linha de script aqui, ó. Ela foi chamada uma vez porque a gente colocou ela dentro do start e colocamos o script no objeto que está na cena, tá? Ele tem que estar na cena, senão a Unity não vai reconhecer esse script, ela não vai ler o script, tá ok? Então, é isso. Essa foi a nossa aula sobre criando um novo script, um primeiro script na Unity.
Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.